fundo do mar pode ser muito colorido e ter peixes muito bonitinhos, mas grande parte do fundo do mar a gente nem conhece e guarda mistérios e coisas que até hoje nunca foram resolvidas. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, casos que aconteceram no fundo do mar que foram resolvidos ou que até hoje permanecem em grande mistério. O mistério de Flannan Isle. No dia 26 de dezembro de 1900, um navio chegou até a costa do farol em uma ilha escocesa. Só que eles acabaram percebendo que alguma coisa estava errada por ali, porque eles davam sinal e o farol não respondia de volta. Algumas coisas como nenhuma bandeira no mastro, nenhuma resposta aos sinais, chamaram muito a atenção, até que um dos tripulantes desceu até lá e viu que a porta do farol estava simplesmente aberta, os relógios estavam parados, prato de comida intacto, como se tivessem jantado. E o mais estranho de tudo, o diário de bordo tinha uma coisa muito suspeita. Nenhum sinal dos 3 homens que eram pra estar ali, que eram James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur. E no diário de bordo, que aparentemente quem escreveu foi o Donald, estava escrito: clima terrível, vento que nunca vi igual. Marshall está quieto, Ducat está chorando. Os dois continuam muito abalados. O clima está brutal. A tempestade continua. Todos oramos. Só que um detalhe é muito estranho nisso tudo. Não havia nenhum registro de tempestade na região naquele período. Nenhum outro navio relatou mau tempo. Mas junto com isso de não ter relato de tempestade por nada ali perto, quando eles chegaram na ilha, tinha marcas de água que atingiam pelo menos 30 metros acima do nível do mar, ou seja, provavelmente alguma onda muito grande ou tempestade aconteceu por ali, mas algumas coisas ainda não foram explicadas, como por exemplo, quando eles chegaram lá só tinha uma capa de chuva faltando, 3 homens, o que não faz tanto sentido assim. Existem algumas teorias, como por exemplo, uma onda gigante ter atingido e levado os 3 por mar. Alguns relatam que pode ter acontecido alguma briga que levou à morte de um deles, eles tentaram ajudar, mas acabou os 3 sendo arrastados. Tem gente que diz que pode ter sido sequestro e tem aquelas pessoas que sempre dizem que é algo sobrenatural. Mas a verdade é que depois disso, o farol nunca mais funcionou da mesma forma, tendo relatos de passos, de sussurros, de portas batendo. Muito provavelmente tem a ver com esse desaparecimento. Oran Maiden. Esse é o nome de um navio fantasma que foi encontrado em 1947. Certo dia, vários navios no Estreito de Malaca receberam uma mensagem estranha em código Morse, falando que todo mundo que estava a bordo, inclusive o capitão, estavam mortos. Provavelmente ele também iria morrer. Quando eles receberam esse estranho código Morse, eles foram procurar o navio. Alguns navios americanos chegaram até ali e subiram em cima dele. Quando eles foram checar, realmente todo mundo estava morto. Todo mundo estava com uma expressão de terror e olho arregalado, como se tivesse visto alguma coisa impossível de existir. O mais estranho de tudo é que não tinha nenhuma marca de violência, nada do tipo, como se eles tivessem congelado quando viram alguma coisa. E também muitos relatam que o ambiente estava muito gelado, que há normalmente frio para aquela região. E a parte mais estranha de todo esse relato é que quando eles foram rebocar o navio, o porão simplesmente começou a pegar fogo. O navio explodiu, não sobrou literalmente nada dele e ele só afundou. E essa é a parte que muita gente acha que isso pode ser só uma lenda urbana, porque é muito conveniente esse navio com essa história toda horrível só ter afundado porque ele do nada começou a pegar fogo e explodiu. Só que muita gente fala que esse navio transportava cianeto de potássio e nitroglicerina, o que teria causado essa explosão. E pra quem não sabe, cianeto de potássio é completamente tóxico pro ser humano, então isso explicaria tudo o que aconteceu ali. Só que muitas pessoas duvidam dessa história realmente ser verdadeira. Muita gente acha que por ela ter várias versões é só uma lenda urbana, o que não muda o fato dessa história ter sido publicada num jornal da década de 40, mas não existem outros grandes registros sequer da existência desse navio. Whale Fall. Esse é um nome dado para um fenômeno natural que acontece quando uma baleia morre e ela afunda por milhares de metros. Vários animais aparecem para consumir a carne da baleia e ali basicamente se cria um ecossistema onde ficam vários caracóis, crustáceos e vermes que aproveitam literalmente
tudo que a baleia deixou por ali. Temos várias fotos, várias imagens de quando isso acontece, porque sim, é uma coisa natural e muito comum de acontecer. E o mais incrível disso tudo é que depois que as bactérias começam a decompor a gordura do corpo, a gordura de dentro dos ossos da baleia começa a liberar um gás chamado de sulfeto de hidrogênio, que é tóxico para a maioria dos seres vivos, mas serve de energia para espécies totalmente adaptadas a esse ambiente. E é nessa fase que surgem os famosos vermes osedax, conhecidos como verme comedor de osso. Literalmente a baleia decomposta até os ossos, e esse processo pode durar mais de 100 anos e alimentar mais de 100 espécies. Segundo, isso é mais um caso de abandono de barco sem deixar nada para trás. 3 amigos da Austrália decidiram fazer uma viagem de barco, algo que parece super normal. E esses 3 amigos eram Derek Batten, de 56 anos, Peter Tunstall, de 69 anos e James Tunstall, de 63 anos. Os 3 já tinham experiência de navegação e faziam uma viagem bem tranquila. Só que mais uma vez esse barco foi achado sozinho, sem ninguém e com tudo intacto. A última vez que esse barco foi visto foi no dia 15 de abril. 2 dias depois, um helicóptero avistou o barco sem ninguém a bordo, mas navegando em linha reta, impulsionado pelo vento e o motor em ponto morto. Claro que a guarda costeira interviu e quis entrar dentro do barco para ver o que tinha acontecido. E quando eles entraram lá, tava tudo certo. Literalmente, parecia que o barco tinha sido abandonado segundos antes deles entrarem lá. Algumas coisas foram deixadas para trás, como a última filmagem no barco, onde mostra os 3 homens só relaxando e conversando. Uma das linhas estava pendurada na água, uma das linhas do barco. O mastro estava levemente danificado. Parecia que alguma coisa podia ter acontecido com a vela. Só que ninguém nunca achou nenhum dos 3 homens e o que sobrou foi só teorias. A primeira teoria é que um deles caiu e os 2 tentaram ajudar e os 3 acabaram se perdendo no mar. Uma das primeiras coisas que as pessoas apontam também que foi algo criminoso, mas não havia sangue nem sinal de luta e nada foi roubado. Muitas pessoas também acreditam que uma onda repentina atingiu o barco e destabilizou algum deles e eles tentaram ajudar. E muita gente acha estranho a parada do motor porque ele estava em ponto morto, ou seja, muita gente acha que o mastro estava danificado, a vela ficou presa e o motor não funcionava direito, e isso pode ter causado algum desespero neles. Também é um pouco descartado. Claro, sempre tem as teorias conspiratórias que dizem que foi algo sobrenatural, ou que foi algo que não há explicação, mas a verdade é que esse caso nunca teve solução. Bom, rapaziada, mas o vídeo foi esse. Eu gostei muito desse vídeo, sendo bem sincero, eu gostei muito de fazer, eu gostei muito de pesquisar e gostei muito de editar. Se você também gostou, deixa um like, se inscreve aí e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Se inscreve realmente, porque vai ter mais vídeos desse estilo. Se esse vídeo aqui der certo, eu só vou fazer vídeo desse estilo, porque eu achei muito interessante. E eu gostei muito de falar sobre o mar, acho que tem como a gente falar, sei lá, sobre espaço também, que é uma coisa que eu gosto muito e muito abrangente. Tem como a gente falar sobre temas mais específicos, como exploração urbana, como escalada em montanha, como hobby de parkour. Tem como a gente fazer vídeo sobre tudo isso. Mas se você assistiu até aqui, muito obrigado e tamo junto.